Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração.
Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo à noite, dia 2 de agosto, tivemos hoje de manhã uma ceia do Senhor maravilhosa, quando falamos que devemos ter motivação em Jesus, porque Jesus fez isso no primeiro século, e gostaria de seguir esse caminho durante o mês de agosto, da motivação, da transformação. E agora à noite quero pensar aprendendo com Deus na caverna. Profeta Elias, e você conhece a história, ele vai ter uma vitória maravilhosa contra os profetas de Baal, mas a declaração de uma mulher, a voz de uma mulher é suficiente para abafar o milagre de Deus. Eu gostaria de pensar neste domingo à noite, aprendendo com Deus na caverna. Todo dia, toda hora, toda situação é para nós aprendermos. E que nós possamos colocar isso no nosso coração. Alguns textos bíblicos, eles estão registrados para nós observarmos e não fazer aquilo que foi feito pelo homem ou pela mulher de Deus. Esse é um dos textos. As atitudes do profeta Elias nesse texto é para nós aprendermos a não fazer igual. Aprendendo com Deus na caverna. Queridos, o primeiro ensinamento, em 1 Reis, capítulo 19, está no versículo 9, quando Deus faz uma pergunta para o profeta Elias: que fazes aqui? Queridos, após uma vitória maravilhosa, a voz de uma mulher faz uma declaração de horror ao profeta Elias, o rei Acabe também faz uma declaração, e o profeta Elias, ele deixa que esta voz do rei, a voz de Jezabel, abafe o milagre, abafe o agir de Deus. E ele, Elias, decide fugir e ir para dentro de uma caverna. É uma decisão pessoal. Primeiro ensinamento no versículo 9, após você e eu tomarmos uma decisão, quem tomou a decisão foi o profeta Elias. Ele não consultou Deus, ele não falou com Deus, ele decidiu ir para a caverna. E talvez hoje à noite você está sozinho, você está sozinha, você está dentro de algum lugar, dentro da sua casa, e você está olhando para o lado e não tem ninguém, e você acha que está sozinho. O primeiro ensinamento: mesmo estando na caverna, Deus sabe onde nós estamos. Essa é uma certeza que o Evangelho, essa é uma certeza que o mundo espiritual, esta é uma certeza que Deus nos dá. Elias não falou com Deus, Elias não perguntou a Deus, Elias não enfrentou Jezabel e Acabe, como enfrentou o profeta de Baal, falando com Deus. Elias escolheu entrar na caverna com medo, desanimado, mas mesmo assim, Deus sabe onde nós estamos. E Deus faz uma pergunta, uma única pergunta. E eu gostaria de deixar essa pergunta para você e para mim neste domingo, dia 2 de agosto. O que fazes aqui? O que é que você está fazendo dentro da caverna? E no versículo 10 do mesmo capítulo de 1 Reis 19, Elias vai escrever um livro para responder, e às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. A pergunta de Deus para Elias é simples: o que é que você está fazendo aqui? Era só ele responder: Deus, eu vivi um milagre, os profetas de Baal foram derrotados, Deus se manifestou, mas eu fiquei com medo da voz de uma mulher, da voz do rei Acabe, e eu fiquei desanimado, eu fugi e eu entrei para dentro da caverna. Essa deveria ser a resposta de Elias. Mas Elias vai escrever um livro, vai rodear, vai falar um montão de coisa, mas não vai falar que estava com medo, estava desanimado. E quantas vezes você e eu também fazemos isso? A culpa é do pastor, a culpa são dos diáconos, a culpa é da igreja, a denominação é isso, todo mundo é isso, os crentes são isso, quando você deveria falar:
Deus, eu entrei para dentro da caverna porque eu quis. Nem falar com Deus Elias falou, como muitas vezes nós entramos para a caverna e culpado é todo mundo que está fora da caverna, mas nós não reconhecemos. Se entramos para a caverna, foi uma decisão nossa. Primeiro ensinamento desta noite, deste domingo, primeiro domingo de agosto, aprendendo com Deus na caverna, porque Deus sabe onde nós estamos. Segundo ensinamento, quando entramos para a caverna, é sinal que estamos em crise. Hoje, eu até acredito que tenhamos turismo em cavernas. Eu vejo alguns programas de televisão onde parece excursões, né, um processo dentro da caverna. Eu não sou muito de caverna, não entraria em caverna. Mas quando falamos de caverna, tirando do turismo, que pode ser até hoje uma opção, é porque nós estamos em crise. Porque caverna é lugar de se esconder, caverna é lugar de proteção, caverna é não querer estar com ninguém, caverna é estar fugindo de alguém. Dificilmente você vai entrar para a caverna para ter um momento de comunhão com Deus. Pode até acontecer, não é o caso do texto. O profeta Elias entra para a caverna porque ele quis. E ele demonstra, e nós fazemos a mesma coisa, quando a gente entra para a caverna, nós estamos gritando para todo mundo, eu estou em crise. E no versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19, Elias chegou num patamar tão intenso de medo, de terror, que ele pede para si a morte. É incrível como o profeta Elias nos representa. Quando a gente recebe um milagre de Deus, a nossa intensidade, ela até acontece, mas ela assim, não é algo tremendo. Mas quando Elias cai num declínio de medo, de desânimo, de distanciamento de Deus, ele pede a morte. Veja se eu e você no século 21 não estamos agindo tal qual Elias. Nas vitórias, nos milagres, a intensidade é uma. Quando os dias são maus, quando a gente entra em crise, a potencialidade do negócio é tremendo, pedir a morte. Olha o nível que o profeta Elias chegou. E queridos, quando nós entramos na caverna, é porque a nossa visão está embaçada. Coloque isso no seu coração. A gente não consegue enxergar a vitória sobre os profetas de Baal, mas ao mesmo tempo a nossa audição fica aguçada. A gente não enxerga a vitória de Deus nos profetas de Baal, mas fica na nossa mente a voz de Jezabel, a voz da acusação. E aí, Elias prefere ter a visão embaçada, ter a audição aguçada, e quando isso acontece, o emocional sai do equilíbrio, aí vem o versículo 4, ele pede a morte. E quando Deus o acha no versículo 9, dentro da caverna, e faz uma pergunta simples, de uma resposta simples, Elias se faz de vítima, escreve um livro. Ninguém me ajuda, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus. Talvez você está fazendo a mesma coisa nesse domingo à noite. Você está em crise, é verdade. Você não está enxergando o agir de Deus? Pode ser tal qual o profeta Elias. Você está dando mais ouvido à voz de uma acusação? É possível. Você está com o seu emocional em frangalhos? É possível. Elias pediu a morte. Quando Deus te pergunta por que você está na caverna, você responde com um livro, mas não diz, é porque eu estou com medo, é porque eu estou desanimado, a culpa é minha, eu decidi entrar na caverna. O segundo ensinamento, quem entra na caverna é porque está em crise. E quem está em crise precisa de ajuda. E como ninguém ser humano sabia que Elias estava na caverna, Deus entra em cena. Terceiro ensinamento. Deus fala, mesmo quando nós estamos dentro da caverna. Deus sabe onde nós estamos, a caverna é sinal de crise, e mesmo dentro da caverna, mesmo em crise, Deus fala conosco. Que fazes aqui?
E essa pergunta Deus está fazendo para você hoje. Eu não sei onde você está, mas Deus está te perguntando. No versículo 10, Elias escreve um livro. No versículo 12 de 1 Reis 19, Elias tem um encontro, uma experiência profunda com Deus, sozinho, numa caverna, sem igreja, sem denominação, sem pastor, sem pastora, sem evangelista, sem falar em línguas, sem ter dom, sem nada, sem música. Para ter uma experiência com Deus, não é necessário todo esse ritual. Esse ritual eu não estou descartando ele não, ele faz parte da vida religiosa, da vida espiritual. Eu estou dizendo, se você nesta noite, dia 2 de agosto, está dentro de uma caverna, você não precisa de mais nada, além da presença de Deus. E Deus vai ao encontro de Elias. E no versículo 12, Elias é tocado pela experiência com Deus. E aí vem o versículo 15, quando Deus fala para Elias na caverna, volta pelo mesmo caminho. Vai entender o agir de Deus. Elias, quando estava vindo para a caverna, ele pediu a morte. Ele entra dentro da caverna, ele tem uma experiência com Deus, e agora a orientação de Deus é, volta para onde você estava. Mas Deus, lá eu estava mal, só que você estava mal lá quando não estava comigo. Queridos, a orientação de Deus para Elias é, volta para onde você estava. Lá eu estava com você, eu não mandei você entrar na caverna. Você entrou na caverna porque você quis. Eu vim aqui te buscar. E no caso de Elias, que isso fique bem claro, no caso de Elias, era voltar pelo mesmo caminho, era para voltar onde estava. Eu não gosto de fazer essas determinações com base no texto, porque a sua experiência, a minha experiência pode ser diferente da experiência do profeta Elias. No caso do profeta Elias, Deus mandou ele voltar para onde ele estava. No seu caso, talvez Deus está dando um outro direcionamento, e quem é que tem que saber isso? É você, porque você está sozinho, você está sozinha dentro de uma caverna, e a experiência é sua com Deus. Eu, como instrumento de Deus à noite hoje, estou te dizendo que está na caverna, Deus vai lá, mesmo que você ache que esteja sozinho, mesmo que você esteja se fazendo de vítima, e Deus para Elias mandou voltar para onde ele estava. E para onde Deus está te mandando? Então, se você nesta noite está me ouvindo, está me vendo, e Deus está falando com você, que você possa entender a voz de Deus. A voz de Jezabel já não tem mais relevância na vida de Elias. Neste momento, quem está determinando na vida de Elias é a voz de Deus. Que a voz de Deus fale ao seu coração neste momento, seja qual for a sua caverna nesse domingo à noite. Que Deus, pois, te abençoe. Vamos falar com Deus. Deus, pensamos neste momento num texto de 1 Reis, capítulo 19, quando o profeta Elias, após uma vitória sensacional, uma vitória milagrosa contra os profetas de Baal, ele se abate por conta de uma voz humana. O profeta Elias abafou o agir de Deus por conta da voz de uma mulher e a voz do rei Acabe. Deus, nós estamos trazendo para os nossos dias, para este domingo à noite, se tem alguém parecido com o profeta Elias, que diante de uma vitória está se abatendo, tão somente por conta de uma voz, que nesse momento essa pessoa possa se sentir visitada pela presença de Deus. E a mesma voz que o profeta Elias ouviu dentro da caverna, neste domingo à noite, ele vá na sala, ele vai no quarto, ele vá no quintal, ele vá onde eu estiver, ou pela televisão, ou pelo celular, e que Deus me pergunte o que é que você está fazendo aí. E que eu saia da caverna. O objetivo é sair da caverna.
Por onde nós vamos passar, Deus, é uma experiência pessoal e que hoje à noite cada um possa ouvir claramente Deus direcionando, não igreja, não pastor, não irmã de oração, não irmão de oração, porque eu estou dentro da caverna e quando eu estou sozinho na caverna, é a voz de Deus que vai me achar. Deus, como achaste Elias dentro da caverna, nos ache hoje, domingo à noite, cada um onde nós estamos. Você foi abençoado, você foi achado, você foi encontrado e Deus está falando com você. Ouça neste momento a voz de Deus. Nós fomos abençoados, você foi abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te dê uma semana maravilhosa. Quarta-feira, dia 5, estaremos aqui de volta e eu vou estar pensando com vocês quem você pensa que está falando, ou com quem você acha que está falando. Quarta-feira, dia 5, que Deus te abençoe.